A personagem principal da nossa história nasceu na cidade de Belo Oriente, interior de Minas Gerais, no ano de 1957 e se chama Carmelita. Sua família contava com 8 membros, 5 irmãos, além dela e dos pais. E diferente do que muitos pensam sobre família numerosa, eles eram muito unidos. A coisa que mais sente saudades são dos seus pais, principalmente da alegria que sentia ao ouvir sua mãe contar histórias. Todos se divertiam com os causos da mamãe, a Dona Carminda, que era uma contadora de histórias nata. A vida não era fácil, como a maioria da vida dos brasileiros naquele tempo, mas era compensada por um amor fraternal muito grande na família. O tempo passou, passou e passou. Carmelita cresceu e se casou. Assim como outros irmãos e como toda a família, cada um seguiu a sua vida por caminhos diferentes e, claro, endereços distantes um dos outros. Mas, com todas as dificuldades financeiras, Carmelita nunca deixou de visitar seus pais. Sempre que podia, ia até a casa deles. E quando nasceu o primeiro filho, em 1978, as idas e vindas à casa da Dona Carminda aumentaram, já que não existe nada melhor do que o amor de avó pelos netinhos. Todo final de semana era lei. Ela marcava de encontrar com a sua irmã no caminho até a casa da mãe e iam juntas. O segundo filho de Carmelita nasceu em 1983 e as visitas só aumentavam. Ela já tinha 2 filhos e sua irmã tinha 5. Imagine só, 7 netos correndo pelo terreiro da vovó Carminda. Ai, a casa era pura alegria. Olha, essas lembranças já são boas, mas as melhores lembranças que ela tem foi quando as crianças já tinham entre 5 e 12 anos. Saíam ela e sua inseparável irmã do portão da casa cantando pelo caminho com aquela tropa de crianças. Um número que podiam facilmente montar um time de futebol de salão. Iam todos naquela procissão de alegria, já lambendo os beiços só de pensar na farinha de amendoim que a vovó fazia. Ah, que tempos bons! Ela se lembra como se fosse hoje. Lembram que eu disse que a vovó Carminda era uma contadora de histórias nata? Pois é, vou contar-lhes apenas uma história que nunca saiu da memória da Carmelita. Naqueles tempos, vivia perto da casa da Dona Carminda uma vizinha que bebia além da conta. Bebia mais que motor de carro velho. As crianças a chamavam de Dindinha. Hoje não é tão comum, mas naqueles tempos toda a vizinhança tinha aquela pessoa que, digamos, bebia um pouquinho. Costumavam ser inofensivas e a vizinhança convivia com ela sem problemas. Dindinha era muito boazinha, apesar de beber muito, e todo mundo gostava dela. Infelizmente, ela veio a falecer. E detalhe, justamente no dia em que as crianças pediram para a avó contar histórias de terror. Vocês gostam de história de terror? Pois eu adoro, e os meus filhos também. Acho que a maioria das crianças gostam, já que possuem uma arma secreta contra tais histórias, que é o cobertor mágico. Já sabem a técnica do cobertor mágico, né? Quando você está comendo de noite, se você cobrir o corpo inteiro com cobertor, você está protegido. Mas se a ponta do seu pé ficar do lado de fora, você está lascado. Não é assim? Bom, voltando à história, naquele local onde moravam não tinha luz elétrica na casa e por isso usavam lamparina para iluminação. A avó chamava todos para sentarem no meio da sala, na penumbra da noite, sob a luz do lampião e começava a contar as suas histórias de assombração. As crianças passavam horas ouvindo. Vó, conta outra! E ela contava.
Ah, não, vó, essa nem me deu medo. Conta uma mais assustadora. Ela ia e contava. Ah, vó, conta uma que dá medo mesmo. Ah, não, vocês vão dormir agora, já passou da hora. No meio das gargalhadas, as crianças iam todas para a cama e dormiam assim todas juntinhas no quarto e ficavam fazendo hora com aquele bate-papo sem fim. Conversa vai, conversa vem. Então, no meio daquele breu, eles ouviram o barulho da maçaneta da porta se mover. Pensaram ser a mãe ou a avó que vinha lhes dar um sermão por estarem de conversa e não dormirem. Quando a porta se abriu, viram aquele vulto fantasmagórico falar em voz alta cavernosa. Eu sou a Dindinha e voltei para levar vocês! Naquele instante, saiu o menino pra tudo quanto é lado. Um chegou a bater a cabeça na parede. Os maiores pularam pela janela e foram pro terreiro. Socorro! Pai! Mãe! É a Dindinha! Ave Maria! É assombração! A Carmelita, que dormia ao lado, ouviu as risadas altas do seu pai. Ela ligou o lampião e viu a mãe, a dona Carminda, coberta com um lençol branco e morrendo de rir. As crianças aos poucos se recomporam e, ouvindo as risadas, perceberam tratar-se de uma brincadeira da vovó. Vocês pediram uma história assustadora de verdade, não pediram? Disse a voz gargalhadas. Passado o susto, os meninos também riram bastante e desta vez foram dormir sem dar um pio. Existem muitas e muitas histórias para contar, mas talvez você já tenha entendido por que a casa de vovó Carminda era tão boa. Essa é uma história vivida e contada por Carmelita Menezes, 64 anos, moradora de Ipatinga, mãe de 2 filhos. Nos vemos na próxima história.